Eu quero que você imagine a seguinte situação. Você mesmo sai pra beber com seus amigos, você sai dirigindo, vai beber. E aí você bebe bastante, né? Você sabe que não deve beber e dirigir, mas mesmo assim você confia o suficientemente em você para para beber e dirigir. Não o suficiente, você e os seus amigos, eles de certa forma incentivam os atos. Não, um diz que bebe, dirige melhor quando bebe. O outro diz, não, cara, bebe mais um pouco, aí fica mais um pouco com a gente, depois você vai. Você já tá bêbado mesmo, um pouco mais, não vai dar nada. E não tem nenhum pra dizer pra você o, o perigo. Pra falar assim, cara, não faz isso. Talvez alguém no próprio bar chegue e fale isso, mas é uma pessoa desconhecida, você não leva em consideração. E aí você sai e sofre um acidente, fica paraplégico ou mata alguém. Quem divide essa responsabilidade com você? E acho que essa é uma reflexão filosófica, tá? Que eu acho que a gente pode gerar com o caso do Gunley, tá? Ele, ele era um garoto, ele tinha 22 anos. Com 22 anos a gente não pensa direito, mas de qualquer maneira, se fosse um caso desse, por exemplo, que ele dirigisse bêbado ou batesse na namorada, né? A gente ia querer que ele fosse indiciado pelos crimes que ele cometeu, tá? O Gunley, obviamente, parecia ser uma pessoa do bem, né? Óbvio que tô jogando suposições aqui, né? É, mas só para motivos de reflexão filosófica. E ele era um cara que ele tinha um sonho acima de tudo e só que muitas vezes é, a dedicação e a burrice elas andam muito juntas, cara. Você tá disposto a ser imbecil se você achar que isso vai te deixar mais próximo do seu sonho. E tem inúmeros vídeos mostrando que o Gunley ele falava sobre que não que estava disposto a perder 10, 15 anos da vida dele por para poder usar os esteroides. Só que muito possivelmente ninguém chegou para ele e teve uma conversa com ele relativa não, talvez as pessoas tenham chegado, né? Mas não as pessoas próximas. Eu acho que ele sabia dos riscos, mas ele é, pensava que ele estava perdendo anos de vida. Só que quando a gente está usando esteroides ou insulina, peptídeos, a gente está jogando uma roleta russa, cara. Se você joga a roleta russa com uma bala, você ainda tem chance de morrer, tá? É uma chance menor, mas você ainda tem chance de morrer. E quanto mais balas você coloca lá, mais cedo você vai morrer, entendeu? Você vai ter mais chance de morrer. É, é até uma questão estatística, né? E, e eu acho que o Gunley, ele. Tem muita gente. As pessoas estão discutindo responsabilidades, estão apontando dedos, e acho que tem muita gente que não. Acha que não é hora disso. Só que eu concordo com com talvez a maioria aí, né? Dizendo que agora que é a hora de apontar o dedo para os culpados, tá? E acho que sim, o Gunley é sim o principal responsável pelo que acontece com ele, tá? Por mais que ele seja um garoto de 22 anos e tudo mais, que foi feito por influência,
ainda a atitude final é dele, tá? Existem, eu tava pensando até em algumas correntes filosóficas que se existe esse tipo de coisa, né, da responsabilização social. E aí eu acho que aí entra os outros elementos, tá? Entra o Cruz, tá? O Cruz é um responsável, tá? O Gunley, ele, infelizmente, ele pagou com a vida, né? E mesmo tendo outros incidentes, né, que ele poderia ter pensado melhor, assim, tirado um pouco o pé, e o Cruz, ele decidiu que esse garoto ia ser um experimento. Ele transformou o Gunley no Dallas, tá? Eu deixei o Dallas de plano de fundo aí, que é pra ilustrar de que a situação foi muito parecida e o Cruz tem uma responsabilidade enorme de estar passando isso. Só que existe uma responsabilidade, e aí eu convido você que está assistindo esse vídeo a fazer um meia-culpa também, tá? Tanto das próprias pessoas quanto da cultura do fisiculturismo, tá? Eu lembro que eu era um cara que eu acompanho o fisiculturismo há quase 20 anos, tá? Eu lembro que o primeiro Olímpia que eu assisti foi com o Jay, que o Jay ganhou. Então deve ser por aí, né? É, E, e realmente naquela época se tinha uma visão um pouco diferente, bem diferente na verdade, dos esteroides. Não se tinha tanta informação assim. E eu acho que hoje a gente virou bastante. Como se toda essa cultura. A gente sempre fala sobre. Eu sempre vejo o pessoal falar sobre a inflação do shape. é, Sobre o uso que sempre quando acontece esse tipo de morte, é que acho que a do Gunley foi o ápice, né? Era o maior influenciador aí, era um cara muito novo. Então é algo que acho que todo mundo sente um pouco, né? As pessoas que usavam drogas sempre têm um pé atrás de falar assim, sempre querem falar, pô, é, mas não foi por causa dos esteroides, foi o excesso, ou foi um descuido, ou porque. Ou mesmo aqui, né? Estão falando muito das dietas excessivas que o Cruz usava. E, cara, tudo isso foi avisado, né? Só que eu quero que vocês entendam que o fisiculturismo, ele tem essa cultura, tá? Essa cultura tóxica dessa resiliência mental que é burrice, tá? É uma burrice e esses caras eles acham que é legal. Por mais que seja inconsciente, tá? Sabe? Eles mesmos falem que, tipo, não, se usa muito isso, né? Eu passo no médico, cara. Passo no médico, eu tô vendo meus exames e tal. E isso não significa nada, cara. Você pode ter danos estruturais no seu pequeno hemograma, não vão aparecer, tá? E eu acho que é, a cultura se mantém, tá? O Cruz também é um cara que o Gunley escolheu porque ele fazia parte dessa cultura. E aí entra meu outro ponto, que é eu conheci muitos atletas amadores, inclusive eu irei citar nomes aqui, tá? Porque eu vi muito vídeo, por exemplo, do Balestrin falando, eu nunca usei insulina. É, como se, mesmo que ele não tenha usado, que provavelmente ele usou, porque ele fala que é muito perigoso, eu vi um vídeo dele falando pro Gunley, né?
Cara, isso, e por mais que seja um ponto de responsabilidade midiática, isso é mentira, porque o Balestrin, teve o caso do Fabinho, né? Teve o caso do Fabinho, que ele passou um monte de droga pro Fabinho, sem nem olhar pra ele. Muita gente julgou o cara. E a verdade é que o Fabinho tava falando a verdade, porque eu conheço gente que passava com o Balestrin e o Balestrin passou insulina para um desses caras, que ele não era atleta, ele não tinha um shape nem perto do Gunley. E o destino foi um pouco mais feliz com ele, porque na hora que ele teve a hipoglicemia, ele estava com a família dele e a partir daí ele parou, né? Ele teve essa consciência de que isso era muito perigoso e ele decidiu parar. Só que todos esses caras muito famosos, eu quero que vocês entendam que o Cruz, ele não é a exceção, tá? Ele não é a exceção. Esses caras famosos aí, você pode falar Balestrin, é, Jorlan, todos esses caras que eram ex-atletas, que competiram, eles têm ainda essa burrice cultural do fisiculturismo, tá? Então, o Gunley, ele foi um estopim, tá? Mas assim como lá na gringa, o Dallas foi um estopim. E antes do Dallas a gente teve o Ziz, tá? Talvez alguns de vocês não conheçam, mas o Ziz nem era fisiculturista, tá? Ele usava muita coisa só porque e eram caras carismáticos que que tinham esse discurso da vitória, né? Esse storytelling deles mexia muito com o público, de que até mesmo que tipo, ah, não, porque o esforço vence talento. E tá na hora da gente começar a reconhecer que não, tá? Algumas pessoas não foram feitas para isso. E o fisiculturismo, ele é um esporte que... Um esporte. Fisiculturismo não é um esporte, tá? Ele é uma atividade que premia muitas vezes a imbecilidade e que a gente muitas vezes aplaude a, esse tipo de conduta extremamente responsável. Então, eu vou deixar essa reflexão aqui com vocês, tá? É um vídeo que eu queria fazer, nem vou postar no Instagram, nem vou postar em mais nada. Eu queria só. Acho que o YouTube é um lugar para falar isso de uma forma um pouco mais espontânea. Mas. O vídeo do Dallas até acabou aqui, eu vou voltar. Mas é isso. Eu queria deixar essa reflexão pra gente de que todo mundo tem culpa nisso, tá? O Gunley é o agente do próprio destino. O Cruz é um condutor do foi um condutor do destino do Gunley, mas eu quero que vocês entendam que toda essa atmosfera que a gente consome, que alimenta esse esporte, foi um condutor para o Kurus, que foi um condutor que foi um condutor para a agência do Gunley. Então, tá na hora da gente repensar quem que a gente consome, quem que a gente vai aplaudir, tá? Pra, pra gente não acabar aplaudindo o suicídio de mais alguém.